Bom dia, inovadores. Começando o nosso Café Consciência. Bem, a gente sempre atende solicitações. Semana passada eu fiz uma espécie de solicitação perguntando que dessem sugestões para o programa, que não adianta ficar falando também, não tem um resultado produtivo. Então, uma das sugestões foi que reduzisse o tempo, já estou falando isso com vocês, e se abordasse uma temática. Então, a temática que essa semana nós estamos abordando é a questão do empregado inventor. Tá? Porque às vezes a pessoa está ganhando uma empresa, ela inventa, ela não sabe qual o real, qual o direito que ela tem. Tá? Mas antes de entrar nesse tema, eu queria dar algumas informações para vocês. Primeiro, sobre o nosso amigo Bertola, que é um inventor, que já superou o corona, está na fase de recuperação, e a seguir uma sugestão de leitura. Eu estou com esse livro aqui, espero aqui, está meio invertido, né? É sobre Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse livro é muito interessante. Eu comprei usado. Tá? E dentro desse livro, eu peguei um negócio interessante, que são os provérbios. Tá? A sugestão é que são 31 provérbios, é que se lê um capítulo por dia. É uma lição muito interessante. Bem, voltando à nossa temática de hoje, o empregado inventor. Tá? Eu vou começar a temática perguntando a todos: alguém conhece Nélio José Nicolai? Já ouviram falar? Já ouviram falar da relação do Nélio José Nicolai com a Tele Brasília? Bem, aqui no debate vou deixar em aberto, tá? Não vou falar agora. Se até o final do meu debate alguém me falar quem foi o Nélio, vai ganhar gratuitamente uma redação de patentes. Vamos em frente. O empregado, a relação empregado-empregador, é uma situação muito complicada. A gente não sabe até onde vai o direito de um, onde termina o direito de outro. Então, assim, como que eu vou interpretar isso com vocês? Eu vou pela lei. Tá? A lei da propriedade industrial tem um capítulo especial sobre essa questão de relação empregado-empregador. É o capítulo 14º, que fala da invenção do modelo de utilidade realizado por empregado ou prestador de serviço. Como funciona? A invenção está no artigo 88 da lei, tá? A invenção é um modelo de utilidade que pertence exclusivamente ao empregador quando decorrente de contrato de trabalho cuja execução ocorre no Brasil e que tenha como projeto a pesquisa ou atividade inventiva, ou resulte extra da natureza dos serviços para quais o empregado foi contratado. O que quer dizer? Uma empresa contratou uma pessoa para desenvolver uma pesquisa. Isso é padrão, tá? Não adianta assim, contratei. Não. Geralmente, no contrato de trabalho, reza que toda a propriedade intelectual gerada ali é da empresa, salvo expressa disposição contratual. Ao contrário, a retribuição pelo trabalho que o cara recebeu para fazer aquela pesquisa é o que está no salário. E não adianta depois, não, está na lei. Tá? Pode também uma prova contrária se considera-se desenvolvidos na vigência do contrato, a invenção ou modelo de utilidade cuja patente será requerida pelo empregado. Vamos pegar a situação. Também o empregado não pode ser escravo da empresa. Tá? Vamos supor que o cara trabalha na siderúrgica. Ele se desligou, dentro da siderúrgica, ele fez alguns cursos. A empresa investiu naquele empregado. Em função desses cursos, ele desenvolveu uma pesquisa. Ele se desligou da empresa. Não quer dizer que ele vai ficar preso o resto da vida na empresa. Então, a lei garante ao empregado, que é uma espécie de prisão, não sei, até 1 ano após ele se desligar da empresa, tá? Tudo que ele requerer ligado à atividade dele na empresa, a empresa pode reivindicar a titularidade. Dentro disso, vem uma questão muito interessante também. Tá? Isso já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Vamos supor que um pesquisador de uma universidade, ou que esteja com contrato, esteja com mestrado, ele desenvolve uma tecnologia que ele está pesquisando e está estudando. Em função dessa pesquisa, gera uma tecnologia. Dependendo do que ele assinou com a universidade, a propriedade industrial dessa pesquisa da faculdade. É lógico que ele vai ter uma remuneração depois, vai ter uma recompensa, mas assim, é muito importante saber, a faculdade, a instituição está pagando para ele fazer aquela pesquisa. Tá? Então,
dependendo do que foi acertado, a titularidade da empresa. Então, muitas vezes, a invenção é minha. Não. Ele tem a propriedade intelectual, ele fez a pesquisa. Mas dependendo, tá, a universidade ou a fundação, ou quem quer que seja, é titular. Aí vem outra situação também. O empregador titular da patente poderá conceder ao empregado, ao autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme exposto em norma da empresa. Algumas empresas têm um sistema de premiação, porque sabe assim, que por mais que tenha pago o curso, por mais que tenha se dado o treinamento, foi a capacidade do funcionário de perceber aquilo. Então, algumas empresas têm política de premiação, o que não quer dizer que seja obrigatório. Tanto que, ao requerer uma patente, tá, a empresa vai, o empregado vai assinar um termo de cessão. Ele cede para a empresa os direitos. Cabe à empresa premiar esse funcionário ou não. As grandes empresas têm um sistema de premiação, tá? No caso desse parágrafo, a participação do empregado, quando recebe algum prêmio referente à patente, não é incorporada ao seu salário. Então, um prêmio único, tá? Agora vem uma outra situação, tá? O empregado está dentro da empresa. Ele tem alguma atividade paralela que ele possa estar desenvolvendo pesquisa. Então, o artigo 90 da lei diz o seguinte: pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou modelo de utilidade por ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho, e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Isso acontece muito na indústria. Muitas vezes o empregado está no chão de fábrica, ele vê ali um problema e ele acha uma solução. Bem, ele está usando os meios da empresa. Então tem que tomar muito cuidado. Agora vamos supor que o cara seja um técnico de mecânica. E desenvolve uma pesquisa na área de reciclagem. Nada ligado com a atividade dele, então não tem vínculo com a atividade dele dentro da empresa. Tá? A gente tem que prestar muita atenção nessa situação, porque eu criou, mas estava lá, você usou o torno da empresa, você usou o aparelho de solda, você usou uma situação que surgiu dentro da empresa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nessa relação empregado-empregador. Isso geralmente acaba nos tribunais. O empregado achando que foi prejudicado e o empregador acreditando que pagou por isso. Eu sempre digo o seguinte: o que está escrito não dá errado. Então, a empresa, quando contrata, geralmente, lá no contrato de trabalho, tem que verificar toda a propriedade intelectual gerada é da empresa. Tá, agora tem uma segunda situação, ou a terceira, não sei. A propriedade da invenção ou de modelo de utilidade será comum em partes iguais como resultado da contribuição pessoal do empregado e dos recursos dados pela empresa. Ou seja, vamos supor que você esteja dentro da empresa, você é contratado para ser almoxarife, uma possibilidade. E você vê um problema lá no chão de fábrica. Aí você, em função daquele problema, você encontra uma solução. Não estou dizendo que é isso, gente. Uma situação. Então, se acontecer isso, chega com o patrão e negocia. Tá? Eu tenho visto, assim, eu acompanho as publicações de patentes das revistas do INPI, geralmente tem uma instituição e um funcionário. Titular essa pessoa e esse inventor. Ou quando, vamos supor que o recurso vem de uma fundação, do AFAPES, FAPESP, FAPESB, tá? Então, tem um inventor, que é o pesquisador, e o co-titular é a fundação. Tá? Essa situação é muito interessante as pessoas estarem entendidas, a não ser que tenha uma disposição contratual no contrário. Você entrou aqui, o que você criar é nosso. Ou, você entrou aqui, o que você criar é seu, desde que não use os equipamentos da empresa. Existe esse item, está no artigo 91 da Lei da Propriedade Industrial. Tá? Se for mais de um empregado, vai ser dividido em partes iguais. Tá? E também, mesmo que o empregador dê uma participação ao empregado desse resultado, é garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado justa remuneração. O camarada inventou um bina, vamos supor. A empresa vai explorar, mas assim, ela tem exclusividade para explorar, mas o inventor tem que ter a parte dele, senão fica preso. Foi feita a patente e a empresa requereu a patente, teve um empregado como co-titular, mas a empresa não está explorando. Tá? Então, assim, tem um parágrafo na lei que também fala que a exploração do objeto da patente, na falta de acordo,
deverá ser iniciado pelo empregador dentro do prazo de 1 ano, contato da data da concessão, sob pena de passar a exclusividade da propriedade do empregado. Quer dizer, o empregador fez um acordo com o empregado ou não fez o acordo, retirou a patente. E vai enrolando, pô, recebendo, tendo resultado financeiro. Geralmente as empresas, elas quando investem na tecnologia, ela tem o seu retorno financeiro. No entanto, não dá nenhum relatório para o empregado, está sempre dando prejuízo, nunca aplica, ou não faz licença dessa tecnologia. Então, ela tem que dar uma exploração, tem que dar um resultado para o empregado, senão ele passa a ter esses direitos. Tá? Ainda no caso do documento de cessão. Tá? No caso de cessão, qualquer dos cotitulares em igualdade de condições poderá exercer direito preferencial. Ou seja, a empresa fez um pedido de patente, teve como cotitular um funcionário. A empresa quer licenciar, quer vender a patente, que a gente fala em vender patente, né? Então, se a empresa quer vender a patente, é a preferência do funcionário. Ela não pode vender para outra pessoa se não tiver esse acordo. Tá? Então, ainda tem uma questão. O disposto nos artigos anteriores, naqueles que eu falei com você, de titularidade e cotitularidade, aplica-se no que couber as relações de trabalhador autônomo ou com estagiário e a empresa contratante, entre empresas contratantes e contratadas. Quer dizer, eu já tive alguma experiência de uma empresa terceirizar um serviço, a contratada chegou lá, ela tinha um problema, a contratada encontrou uma solução e requeriu patente. E depois proibiu a empresa de estar utilizando essa patente. Eu estou com uma questão muito interessante sobre isso. Uma empresa que tinha um problema na sua rede de telefonia, contratou uma terceira empresa, exclusivo para essa empresa. E essa terceira empresa, ela, depois do serviço, ela se desligou e requeriu patente. Tá? Provavelmente ainda tem essa questão do mercado, tá? A empresa que entrou, requereu patente e tentou, de certa forma, pegar uma exclusividade, ela pode ser excluída do mercado. Trabalhei para uma grande empresa do Brasil, até internacional, ela fazia a carta convite, e numa carta convite dessa, a empresa foi, antes de participar da licitação, que fazia licitação na época, né, requeriu patente. E ela acabou sendo desqualificada da licitação e mudou-se o objeto. Ainda dentro da Lei da Propriedade Industrial, artigo 93, aplica-se o disposto nesse capítulo no que couber a entidade de administração pública direta, indireta e fundamental, federal, estadual ou municipal, não importa o tamanho, tá? Os direitos são iguais. Parágrafo único, na hipótese do artigo 88, será assegurado ao inventor, na forma e condições previstas no Estatuto, o regimento interno da entidade. Se revela esse artigo a premiação ou parcela de valor das vantagens auferidas por pedido de patente, a título de incentivo. Pessoal, veja só. A relação de inventor com o patrão é um negócio muito complicado. Logo no começo do debate, eu falei com você do Nélio José Nicolai. Infelizmente, o Nélio já não está entre nós, o Nélio faleceu. Só para se ter uma ideia, todos nós agora, nesse exato momento, estamos usando a invenção do Nélio, ou iremos usar hoje ainda. O Nélio, no começo da década de 80, ele trabalhava na Telebrasília. O Nélio, ele era um eletrotécnico. Dentro desses diversos estudos do Nélio, tá, ele pensou numa forma de saber quem estava ligando para quem. Então, ele fez uma formulazinha. B indica A. B indica A é o BINA. Então, Nélio José Nicolai, ele é o inventor do BINA. Ele brigou alguns anos na justiça, mesmo assim, quando faleceu, ele faleceu aos 77 anos, tá? Ele tinha 4 filhos e 2 netos. Ele brigou a vida inteira. Logo depois, quando surgiu a telefonia celular, o Nélio peticionou, protocolou junto ao NPI, o identificador de chamada de celular. Ele teve a patente, ele moveu algumas ações, ou conseguiu, não conseguiu. Eu sei que no final da vida, tá, o Nélio passou mais de 40 anos brigando por esse direito.
Não chegou a 40 anos, 30 anos. No final da vida, o NED já estava recebendo algum royalty em relação à sua invenção. Na minha avaliação, talvez tenha sido o maior inventor do Brasil. Mas por que não Santos Dumont? Porque Santos Dumont não requeria patente. Tá? Então, o maior inventor, em termos de patente requerida no Brasil, foi o Nélio. Tá? Se o Nélio tivesse recebido tudo que teria direito, ele brigou a vida inteira, ele estaria entre os 10 homens mais ricos do mundo. Você imagina, gente? Então, muitas vezes, o empregado, ele entra numa empresa e tem que ficar muito atento ao que ele está assinando e o que ele está recebendo. Eu, no meu caso, me coloco na condição de patrão. O patrão tem que botar um termo onde o empregado se compromete a, ou no mínimo, dividir o resultado da sua invenção. Tá? Em outra situação, então, o empregado tem que prestar atenção no que ele está inventando, porque mesmo que ele tenha sua invenção lá, ele vai sair, estou me desligando da empresa hoje, amanhã eu vou requerer patente. Ele vai ter problema. Porque a empresa pode, ou a nível administrativo no INPI, ou a nível judicial, requerer a titular dessa patente. Então, é complicado. Tá? Tem histórias, eu trabalhei na Grande Siderúrgica, tem histórias homéricas. Eu sou o dono da patente. Quando você vai ver, realmente ele é o inventor da patente. A diferença entre inventor e titular da patente. O inventor é aquela pessoa que entrou com cérebro, com a propriedade intelectual. O titular é quem entrou com a propriedade industrial, quem foi lá, arcou com as despesas. Tá? O bom senso humano é que vocês entendam. Porque o CNPJ não tem capacidade intelectual. Quem tem capacidade intelectual é o CPF. Tá? Tem que ter a questão da boa-fé. Então, eu sempre digo para as pessoas, muitas vezes é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Senta, conversa, que no final todos perdem, gente. A não ser que seja algo de grande significância, tá? Não vale a pena essa briga, porque é um negócio que vai rolando. Eu tenho caso de inventor que morreu sem ter seus direitos. Eu tenho caso de inventor, ele inventou esse ganhou, tá? Ele inventou um sistema de freios, aqueles vagões da Vale do Rio Doce, e ele acabou tendo remuneração justa. É um caso em 1000. E muitas vezes, para a grande empresa, é apenas mais um problema. Para o inventor, é um diferencial de vida. Então, eu sempre falo o seguinte, você entrou na empresa, você teve uma boa ideia, chama o seu supervisor, o seu gerente, ou mesmo dono da empresa, e conversa com ele. Tá? Então, gente, eu, dentro do que eu me propus ao começo da conversa, nosso papo hoje vai acabar daqui a pouco. Tá? Lembrando, a coisa de 2 semanas, eu falei em boas ideias para a Covid. Tá? Uma me veio de Goiás, onde a pessoa pediu que se inventasse um detector de vírus. Eu falei, detector de vírus? Porque vamos supor que você seja um ambiente, a pessoa passa, o vírus entra, vai ser detectado. Aí o que eu fiz? Eu fui à pesquisa na base mundial de patentes, já existem detectores de vírus que podem ser adaptados. Tá? Quer dizer, já está aí, agora também não sei por que não é usado. A outra, que inclusive já está em formato de patente, foi sugerido pelo nosso amigo Flávio Salles, nem sei se ele está aí, foi o tapete lava-pé. Por que tapete lava-pé? Poxa, a recomendação, se você for na rua, chegou em casa, tem que tirar o sapato. Pouca gente tira, dificilmente eu tiro. Então, se você tiver um tapete, dentro esse tapete tiver, de certa forma, dentro de um recipiente, desse recipiente tiver um produto que possa inertizar o vírus, de uma hora salvou, tá? E, está resolvido o problema. Não está resolvido não, mas está minimizando o problema. O outro que chegou ontem foi uma touca para substituir a máscara, que outro trocinho chato é a tal da máscara. Então, a pessoa pegou essa popular touca ninja e transformou numa máscara. Porque dizem que, inclusive, o vírus pode pegar no cabelo, não sei, não é minha área. Então, é o que a gente chama de touca ninja. Aí eu estou aqui aceitando sugestões, tá? Vamos dando sugestão, a gente vai fazendo a pesquisa, tá? Eu acho muito importante que a gente continue. A solução da Covid está na invenção. Que seja uma invenção caseira, que seja uma invenção através
da pesquisa científica. Tá? Por que está através da invenção? Que a primeira coisa que o pessoal vai fazer quando tiver como resultado uma vacina para resolver essa situação é requerer patente. Requerer patente é a invenção. Gente, antes de encerrar, eu queria falar com vocês sobre a situação do nosso país. Eu estava vendo agora na CNN, o Brasil agora é o epicentro mundial da Covid. Então, se puder, gente, ó, tá aqui a máscara, tá aqui o álcool. Saia de casa somente se for necessário. Se sair, usa a máscara e o álcool. No momento, a melhor vacina contra a Covid é ficar em casa. Se não puder ficar em casa, vamos usar o álcool, vamos usar a nossa máscarazinha, tá? Vamos evitar de ver os nossos entes queridos estão sujeitos a esse mal do século. É o mal do século, né, gente? É o mal do século. É que eu falo, enquanto a classe política briga, a nação sofre, a nação sangra. Tá? Estão um pouco se ligando para a gente. Então, estão nem aí. Então, eu encerrando, eu peço mais uma vez que não dê chance para a Covid, não convide a Covid para sua casa. Tá? Encerrando nossa conversa, eu volto ao que eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho, e convido a vocês. Vamos inovar juntos?